Eu fui no pediatra e disse, doutor, o meu filho, ele tá assim muito irritado, né? Eu percebo que ele não tá se satisfazendo com a mama, né? Então, eu tô achando que eu tenho pouco leite. O que é que eu posso fazer para melhorar essa minha situação? Porque eu tô com muitas fissuras nos peitos, então isso tá me trazendo muitas dores. Eu não consigo fazer uma cicatrização suficiente para poder eu conseguir dar de mamar tranquilamente, né? E como meu filho tá assim, eu tô achando que ele não tá se alimentando direito, o que é que eu posso fazer nessa situação? Aí, o que foi que ele me sugeriu? Vamos introduzir o leite que existe no mercado para crianças recém-nascidas, para que você possa intercalar, né, entre a mama e o leite, e assim seu filho possa se satisfazer. A princípio eu achei isso uma ideia conveniente, né? Porque realmente era o que eu estava precisando naquele momento para que meu peito pudesse cicatrizar e eu visse alguma diferença. Eu precisava testar aquela situação. Então eu peguei, fiquei, né, com aquela expectativa de que tudo ia dar certo. O médico também abriu um parêntese, né, que ele disse para mim, olha, quando você introduz o leite na mamadeira para o seu filho, então no futuro, em pouco tempo, ele vai deixar de mamar. Eu fiquei assim, parada, né? Fiquei pensando, refletindo sobre aquilo e fui para casa com aquela ideia, a necessidade e a expectativa que eu tinha com relação a isso. Então eu comecei a fazer esse intervalo, né? Intercalar uma mama e o leite. Então, o que foi que eu percebi com isso? É que realmente ele me ajudou demais, porque esse leite fez com que meu filho se saciasse mais, tivesse menos gases, né? Então, para mim, ele funcionou realmente. Agora, é importante que se diga que nada substitui a amamentação. O leite materno é o alimento mais rico em nutrientes que uma mãe pode oferecer para o seu filho. Então, é importante que você tente, de todas as formas, fazer essa amamentação a todo custo. Eu tentei de tudo, com massagens, com compressas, com tudo que o médico podia me oferecer para que eu pudesse produzir mais leite, eu fiz, né? Eu sou muito consciente de que eu tentei fazer de tudo, mas eu não consegui. Eu terminei a minha carreira de amamentação com meu filho aos 3 meses de idade, porque eu comecei a introdução do leite dele com 20 dias. Então, no final do terceiro mês, assim, mais ou menos, que eu tenho a lembrança, ele já não queria mais mamar no meu peito. Porque realmente, mamar é uma coisa que requer muito estímulo da criança, é mais difícil o leite sair, né? Então ele precisa fazer mais esforço e a mamadeira não. Então é natural que ele escolha a mamadeira. Esse fato, né, dele não querer mais o meu peito, eu me senti assim péssima, né? Porque eu digo, pronto, eu já não estou exercendo a minha função de mãe como eu gostaria. Então, com certeza, isso foi um dos fatores que fizeram com que eu tivesse depressão pós-parto, que eu expliquei num vídeo anterior. Então, quando eu vi isso, né, eu me senti que eu não estava sendo mãe o suficiente como eu gostaria de ser. Então é natural que quando a criança para, né, de amamentar, o leite seque. Então eu fiquei com pena, né, porque não era assim que eu gostaria que terminasse o meu ciclo de amamentação. Então, se você, mãe, está passando por isso, entenda que
você está fazendo o possível e a gente tem que realmente fazer. E é o que a gente, como é que eu posso dizer? É natural, entendeu? A gente tenta de tudo, é orgânico, o leite ele sai, né, conforme a estimulação. Se não tem essa estimulação, ele não vai sair. Então, se você, mãe, está passando por isso, tenha calma, paciência. Seu filho não está lhe rejeitando. Era essa a sensação que eu tinha quando ele não queria mais mamar, que eu não estava sendo realmente mãe dele. Então, isso gera vários transtornos psicológicos, né, que eu tive lá no início mesmo da minha carreira de mãe. Então, o que foi que eu fiz? Eu já tava chegando o final do terceiro mês, então eu sabia, né, porque a médica já tinha me alertado de que com 6 meses a gente iria começar a introdução de novos alimentos. Então eu fiquei assim super ansiosa, né, de chegar esse dia que eu pudesse fazer isso. Então, quando chegou os 6 meses de idade, que ela disse, olha, vamos introduzir frutas, verduras, sopinhas. Então, eu fiquei naquela ansiedade de poder suprir as necessidades do meu filho que ele não teve durante a amamentação. Então, o que foi que eu comecei a fazer? Mix de frutas, vários sucos, mix de frutas com verduras, né? Então, assim, o que a médica ia dizendo que eu podia dar, eu ia testando e ia dando para o meu filho, né? Não é fácil você introduzir novos alimentos para uma criança, né? Agora, o que eu vejo é a questão da insistência. Quando você insiste mesmo e não desiste, com o tempo ela vai se habituando àqueles alimentos. A sensibilidade do bebê ela é muito grande, né? Os gostos para ele é muito estranho, né? Ele estava ali só com aquele leitinho, com aquele gostinho que ele já estava habituado. Aí você começa a dar uma coisa salgada, uma coisa doce, uma coisa azeda, uma coisa amarga. Então quer dizer, ele não vai se adaptar a princípio com essa situação. Mas é muito importante a insistência. Porque eu ficava pensando assim, se eu não conseguir amamentar o tempo que eu gostaria, então eu vou ter que suprir isso com a alimentação. Então até hoje eu procuro variar o máximo possível as opções, né, para que o meu filho possa se alimentar, justamente para compensar aquilo ali. Então é importante que você saiba que com a alimentação, com a mama, sem a mama, você vai ter sempre que prestar atenção na alimentação do seu filho, porque ele precisa muito, ele está em desenvolvimento, ele está crescendo. A gente não pode nunca perder a vigilância desse momento, porque ele vai precisar de tudo para no futuro ser uma criança mais saudável, né, em todos os sentidos. Então, preste bastante atenção, né, nesse momento, mesmo que você esteja dando de mamar para o seu filho, que é maravilhoso, é insubstituível, preste atenção também na alimentação que você introduz para ele, porque a soma de tudo isso vai fazer com certeza uma criança mais disposta no futuro e mais saudável. Como eu não tive essa opção de ficar dando a mama e dando os alimentos, então eu investi tudo para que ele pudesse se alimentar de uma forma adequada e eu não tivesse aquele peso na consciência de que ele não amamentou tanto quanto eu gostaria. Então, esse é um plano B, né? É importante que se diga que o plano A, ele tem que estar sempre aqui junto com você. Vou dar de mamar até o dia que der certo e que for possível. Mas também, se você não tiver essa opção, você vai ter que partir para o plano B, que foi o que eu fiz. Então, faça isso com consciência mesmo. O seu filho precisa dessa alimentação variada, e frutas e verduras são assim uma bênção, né?
para você poder fazer todo esse processo de alimentação dar certo. Insista e não desista. O seu filho com certeza vai passar um tempo muito grande da sua vida rejeitando quase tudo que você quer oferecer para ele. Mas não desista nunca. A alimentação infantil necessita de muita paciência. Então é muito importante que a mãe, principalmente, né, tenha essa paciência de fazer isso, porque praticamente, eu não vou dizer que seja por um período infinito, mas é um período bastante longo. Meu filho hoje ele está com 6 anos e até hoje eu tenho que ter bastante insistência com ele no quesito alimentação, né? Então eu sempre estou ali presente para poder introduzir novos alimentos, conversar com ele sobre isso. Mas como nós estamos falando de amamentação, então introduza esses alimentos para o seu bebê de uma forma bem tranquila, dê pouquinho e aí depois repita, até ele poder se acostumar realmente com os gostos, porque não tem receita de bolo, a gente que é mãe tem que tentar de tudo. Então, essa é a dica que eu deixo aqui para vocês, que foi a minha experiência. Eu espero poder ter ajudado você de alguma forma, né, a parar um pouco para pensar sobre a amamentação, que é uma coisa que você vai ver na prática e vai ter que dar as suas soluções para as coisas que podem vir a acontecer. Então, eu espero de verdade poder ter ajudado. E se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, deixe o seu joinha aqui, coloque o seu que você curtiu, né, para eu poder saber. Deixe seu comentário, né, se você quiser repartir alguma coisa comigo, que você queira falar assim como foi sua amamentação, deixar a sua dica para outras mães. Vamos fazer um círculo de ideias positivas que possam ajudar também outras pessoas. Então, meu muito obrigado. Se inscrevam aqui no canal. É muito importante assim para que possa chegar essas informações a outras mães e a gente possa fazer um círculo de amizades aqui no canal, onde mãe ajuda a mãe. Obrigada por tudo. Até o próximo vídeo. Não esqueça, todas as segundas-feiras estaremos com novos assuntos aqui para debater sobre o mundo da maternidade. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.